ensanguentadas de Jesus, mãos que foi ferida lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos agradecidos a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, nós estarmos aqui reunidos na escola dominical. Vamos se pôr de pé para nós fazer uma oração, para nós dar início à nossa escola dominical. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma manhã, o primeiro dia da semana, Senhor, nós estarmos na Tua casa, reunidos, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer o Teu nome, para aprender da Tua palavra, Pai. Sabemos que a Tua presença já está no nosso meio, porque podemos sentir a Tua graça. Pai querido, fica conosco, abençoando a cada um, Senhor, segundo a Tua vontade, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento? Vamos cantar o hino 227 da nossa harpa cristã. Aleluia. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para o Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança a ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e
receberás coroa além do que vives desviado, sem a paz de Deus gozar. Ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia! Glória a Deus. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. E o pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos se pôr de pé uma vez mais. Quero convidar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar até a frente, para nós fazer uma oração. Quero convidar aqui o irmão Jefferson a fazer essa oração pelos nossos professores. Glória a Deus. Vamos achar outra aqui. Vem cá, irmã. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para guardar a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Abençoa os professores, Senhor, seja com eles, que eles possam dar uma boa aula e que nós, alunos, possamos receber, Senhor, nossos corações. Eu te peço a Tua graça, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento, nós vamos cantar o nosso corinho enquanto as classes saem. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Pastor Júlio fazendo a primeira parte da lição, depois nosso professor Montaner com a continuação da segunda parte. Meus irmãos, a paz do Senhor. Lição de número o quê? Lição de número? Vamos ler a lição de pé? É a palavra de Deus, né? Cultivando a convicção cristã. Vamos dizer junto? 1, 2, 3. Convicção.
Mais uma vez? Uma irmã lê o textuário para a gente. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com injustiça, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. Ok. Um irmão lê a verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Texto bíblico, então. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Porque vós, meus irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Vamos lá, continue. Não, pode ler um após outro. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Cristo, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. 3. 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nós fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 5. 6. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos como apóstolos de Cristo, servos testificados. 7. 8. 'Vamos ler todos juntos, 9, 10, 11, 12, vamos lá? Porque bem vos lembrais, irmão, vós e Deus sois testemunha de que quão santa, justa, irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco a que cresce. 11. Assim bem saber de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai seus filhos. 12. Vamos ouvir nosso professor? Paga um para não dar microfonia. Pode ser? Meus irmãos, a paz do Senhor, pode vos assentar, por gentileza. Lição de número 11. Todos leram a lição? É uma pergunta que eu gosto de fazer, porque nós não temos tempo, obviamente, para ficar lendo cada tópico e subtópico. Há lições que os tópicos são menores, outros são maiores, e se você leu essa lição, ele é bem abrangente. São 3 tópicos, com 3 subtópicos cada um, e o relógio ele não se converteu ainda. Então ele está lá já bem adiantadinho, bem corridinho, doido para ir para casa, né? Então a gente vai ter pouco tempo, e nisso eu quero dizer aos irmãos que eu vou resumir dentro daquilo que nos interessa o tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Então vamos lá. Quem não tem a lição pode deixar aberto aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Nós vamos explorar um pouco disso aqui. Quem tem lição, mantém a lição. E eu acho que vocês não têm o hábito, mas é bom trazer um caderninho, um bloquinho, para começar a anotar algumas coisas. Porque os professores, geralmente, eles trazem algo concernente ao texto, concernente à leitura, que não está na escola bíblica. Isso é o nosso dever aqui. É extrair
e lhe dar mais. Nós não acrescentamos sobre o texto. Se for acrescentar, é exegese. Se nós não acrescentamos, é exegese, normal. A gente lê o texto e explica. Na introdução, eu quero trazer para vocês aqui a definição da palavra convicção e para que ela serve. Para que então todo o restante venha a fazer sentido para nós. De acordo com o nosso dicionário de língua portuguesa, convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, convencimento. Você ouviu bem? Quem está aí atrás está ouvindo bem? Está filmando? Depois você dá uma filmadinha para trás assim, senão vamos pensar que a nossa EBD está vazia, porque o povo está tudo atrás, aí do meio da nave para trás. Você ouviu bem? Convicção é isso, é uma crença ou opinião firme, que não vacila. E agora vem o porquê que isso é indispensável. Porque existem momentos na vida, ou na maioria deles, que nós precisamos ter convicção para iniciar algo em qualquer esfera da vida, e vamos precisar dela para manter e resistir quando chegarem as adversidades. Ninguém leva um negócio para frente, falando em termos humanos, se você não tiver primeiro convicção daquilo que você queria iniciar, abrir, e ninguém vai manter quando chegar a dificuldade naquele negócio. Se não tiver convicção, vacila, tropeça, falha e automaticamente vai fracassar. Na fé cristã, na nossa vida evangélica, primeiro tem que se ter convicção da decisão que se está tomando no dia que aceita Cristo. Tem que estar muito convicto daquilo que está fazendo. Primeiro que não é brincadeira e não é um negócio que você pode refazer, pegar empréstimo e ir à frente. É algo sério. Infelizmente, isso não está mais sendo passado para aqueles que estão chegando ao nosso meio. E repito, como eu sempre digo, não estou falando do cedro. Estou falando de uma maneira geral. As pessoas estão vindo aceitar a Cristo como se Cristo fosse um remédio que fosse solucionar a sua vida em tudo. Como se ele tivesse que levar Cristo para casa porque Cristo é um tadinho. Não é. Ele é rei. Ele é o Senhor. E a pessoa que ouviu o Evangelho precisa ouvir o Evangelho como ele é. E não como nós queremos para encher a igreja ou para fazer um favor a alguém. Não. Jesus não nos faz favor. Ele nos salva. Ainda que ele nos favoreça com a sua graça. Mas nós não levamos ele para casa como se ele fosse um... Ah, tá, então eu vou aceitar esse Cristo de vocês aí. Não. Essa pessoa nunca aceitou a Cristo. Então nós precisamos ter essa convicção. Já no início. Por quê? Porque chegarão dias em que se nossa convicção não estiver firme, não estiver de pé, nós vamos fraquejar. E não vamos aguentar as provações que vêm para aquele que é crente. Ela vai oscilar à medida que nós formos provados. Hoje eu posso estar com muita fé. Talvez ontem eu não tivesse. Mas a convicção é que vai nos manter. Podemos chamar ela da âncora do cristão. É ela que vai nos manter. Você lembra de um barco? Você conhece um barco? Tem dia que está uma calmaria. Mas tem dia que ele precisa largar a âncora e não existe um só tipo de âncora para se manter firme diante das tempestades. Existe a âncora de fundo e existe a âncora de superfície. A âncora de superfície mantém ele aprumado no rumo, de proa para o vento, porém vai levando ele um pouco. Se você me perguntar como é que eu sei isso, marinheiro profissional, filho de pescador, criado no mar e um bom estudioso de tudo que me convém. Então a convicção é isso aí. A pergunta para nós hoje, só para você meditar, é: nos dias atuais você acha que essa convicção está sendo mais exigida para um avanço ou para a defesa? Nos dias que nós estamos, você acha que nós precisamos dessa convicção para avançar ou para nos defender? Só pense, medite, passe o domingo pensando nisso. A tua convicção está te fazendo avançar? Ou você está no tempo de se defender? Porque ambos são necessários. Então, se você não está avançando, mas você não está caindo da fé, está permanecendo, você está no tempo de se defender, de usar essa convicção em defesa sua, de sua família, ou enfim,
daquilo que te convém. Agora, se você está avançando, aproveite e avance e não pare, porque chega o tempo na vida que a gente dá uma paradinha só para se manter de pé. Normal, como o pastor falou aqui. Entrando no tópico 1. Nós vamos ver ali convicção espiritual. E depois nós vamos ver no subtópico 1, 2 e 3, o poder do Espírito Santo, a confiança em Deus e a fidelidade na pregação. Convicção espiritual é a certeza de que a pregação e o ensino do Evangelho, bem como a nossa fé evangélica e tudo que ela envolve, e eu vou abrir um parênteses aqui no que ela envolve, que são padrões divinos totalmente diferentes dos praticados no mundo e etc., fechando aí parênteses, não são algo humanos, baseados em filosofias humanas ou coisas similares, mas provém de Deus. E logo também são confirmadas por Ele próprio, agindo na transformação daqueles que ouvem e creem, operando suas maravilhas que não podem ser explicadas pela ótica humana. Isso é uma convicção espiritual. Falando agora em termos espirituais, nós precisamos ter convicção de quem nós estamos servindo, pois o próprio apóstolo Paulo chega a uma altura da vida onde ele vai fazer a sua defesa de fé e ele vai olhar o retrospecto e tudo que ele está enfrentando e vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Olha a convicção que ele tinha. Diante de prisões, diante de açoites, diante de adversidades, diante de pessoas influentes do seu meio, dizendo que Paulo não era aquilo que ele pregava, aquilo que ele demonstrava ser, ele diz, ei, é o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido. Não tenho dúvidas. Estou convicto. Vou passar o que eu tenho que passar e eu sei que me espera a coroa da vida. Ninguém sem convicção poderia afirmar tal coisa. Olha o que ele vai dizer. Ei, olhem para mim. Olhem o meu exemplo, porque eu estou olhando de Cristo. Ninguém sem convicção vai ter a ousadia, em sã juízo, em sã consciência, de dizer, ei, pode olhar para mim. Olha o meu exemplo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Pregado aí, ensinado no culto de ceia. Ei, porque eu recebi do Senhor. Olha só o que ele está dizendo. Eu recebi do Senhor. Tem convicção de quem vem essa fé, de aonde vem, qual é a fonte do meu conteúdo, daquilo que eu prego, da doutrina que eu ensino. Não aprendi com nenhum homem na terra. Olha a convicção. E ele não vai citar Gamaliel, ele não vai citar nenhum dos seus mestres. Eu sei de onde veio. Isso é ter convicção. E a convicção que a igreja precisa ter hoje é que esse tipo de ensino e o que é pregado aqui realmente vem de Deus. Começando por quem prega. Ah, irmão, mas eu não prego aí, eu não ensino aí. Mas você não é testemunha de Cristo lá fora? Ou você acha que pregar e ensinar se resume a um púlpito? A um momento com o microfone? Não. Paulo também vai dizer que nós somos uma carta aberta para ser lida. Obviamente, isso quer dizer que as pessoas vão observar a nossa vida e nós temos que estar aptos para que eles olhem a nossa vida e o que eles leem, eles estejam lendo o reflexo de Cristo. Resumindo para você, é isso. O cristão se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa como o próximo está ali vendo no dia a dia, no convívio, no trabalho, nos ensinos, nas escolas e por aí vai. Né? Então essa convicção espiritual ela precisa existir. Por quê? Porque quando a gente fala em termos humanos, nós lidamos com uma esfera humana. Quando nós lidamos espiritualmente, nós estamos lidando com uma esfera que não brinca em serviço, que está pronta e focada para nos tirar essa convicção de dentro e para impedir que esse trabalho avance ou permaneça de pé. Então nós precisamos ter convicção. Primeiro, entender o tempo que nós vivemos e saber, mas nós estamos convictos, sabemos em quem nós temos crido. Então nós precisamos ter para avançar. E eu penso que é um momento em que a igreja pode até pensar que está avançando. Mas no momento nós estamos lutando para manter o que a gente tem. É muito propagado, a gente ouve bastante, porque eu convivo com pessoas que não são assembleianas, mas são cristãs. Outros pensam que são. Não são, mas pensam.
E não sou eu que vou dizer para eles que não são, é a Bíblia. Mas parece que o Evangelho está avançando, está avançando. Não, irmãos. Se você for olhar a nossa realidade, sem maquiagem, vocês vão ver que nós estamos lutando para nos mantermos de pé e manter a Bíblia como ela é de pé. Estão avançando por aí afora com mistura. Dentro das Assembleias de Deus também. Não pense que eu não vou falar da nossa, não. Dentro das Assembleias de Deus também. E vou lhes dizer uma coisa. Há assuntos que a gente nem pode tratar aqui, nem podemos mencionar, porque vai pegar na nossa esfera maior. Então, a gente nem toca por respeito à honra. Né? E não pense que eu estou falando do pastor presidente daqui, não. É a esfera grande. Tá? Então, a gente mantém, mas nós estamos lutando para defender. E agora, nesse momento, nós precisamos ter convicção de em quem nós temos crido e da fé que nós professamos. Porque tudo à nossa volta aí, está nos oprimindo para que a gente desista disso e aceite o que eles estão empurrando aí como Evangelho. Esse tal de amor que está aí, porque Deus é amor, não é o amor bíblico, tá? Isso aí é uma camuflagem aí, é uma cortina de fumaça para nos tirar do conceito. E Deus é Deus, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, a frase para ela ser mentirosa, basta uma palavra no meio de 20. Ela deixou de ser pura. Ou o Evangelho é puro como ele é, ou ele não é o Evangelho de Deus. E Paulo, já que foi mencionado aqui, usado o texto dele, mencionado a pessoa dele, ele vai dizer assim, Gálatas, estou surpreso que tão depressa vocês se desviaram do Evangelho que vocês aprenderam. E vou lhes dizer outra, se aparecer um anjo do céu dizendo, proclamando outro Evangelho, senão aquele que vocês já aprenderam, amaldiçoem. Então isso não é um problema dos nossos dias. Isso é um problema que já estava lá. E vocês acham que nós não temos? Temos, e sério. E você acha que eles estão lá fora, que eles estão em outras denominações? Existe lá, existe no mundo, mas permeia no seio da igreja. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, existem uns aí que se fazem de irmão, mas estão em nossos meios para espiar os nossos costumes e para desfazê-los. Então, essa convicção, nos dias atuais, ela tem que estar mais firme. Isso é uma sutileza muito bem argumentada. O microfone. O povo está mais para trás? Existe uma sutileza muito bem arquitetada. E isso é tão velho que o grande problema de Deus foi com o povo da promessa. Barbaridade. E essa sutileza ela é tão bem arquitetada, se não tiver uma mente espiritual, você entra no jogo. E isso é real. Isso é verdadeiro, porque veja bem, quando o povo saiu do Egito, não foi só o povo de Deus, foi uma mistura junto com ele. E nos nossos dias nós temos uma mistura no nosso meio. Não pense que todos os pregadores, cantores, ensinadores são tudo de Deus que está no nosso meio. E repito, está sendo gravado, depois não torço o que eu vou dizer aqui. Não estou falando do Cedro, não estou falando de Camboriú, estou falando de um meio evangélico como um todo. Existe uma mistura e uma mistura grande, só para distorcer. Irmão, vou voltar ao barco. Quando o navio sai do porto, com destino a um lugar, ele traça no GPS o rumo dele. E volta e meia ele tem que dar uma corrigida, porque durante o trajeto, com ondas, com ventos, com tempestades, com a própria força da maré, tende a desviar ele daquele rumo. Então ele tem um leme e tem um capitão que vai corrigindo a rota de vez em quando. Por quê? Porque um grauzinho de diferença do início até o final tira ele do rumo. Irmãos, a igreja precisa ser corrigida constantemente e a nossa vida como crente também, porque o nosso grauzinho nós precisamos ver, eu ainda estou no rumo? Irmão, eu estou indo para o céu. Tá, mas você está no rumo do céu, porque você saiu do mundo para ir para lá. Mas será que nessa sua caminhada, seja de uma semana, de um mês, de um ano, de 10, de 15, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70 anos, será que ainda está no mesmo rumo? Ou tem que voltar? É normal, irmão. Tem que corrigir para poder não errar o alvo. E essa sutileza que o nosso pastor comentou, ela está aí para isso, sutilmente.
Vai tirando devagarzinho, o diabo sabe como botar alguém do nosso lado, para sutilmente, e não é bem assim. Quando eu ouço essa frase, referente à palavra de Deus, não, irmão, não é bem assim. Opa, eu sei quem é que está falando. Porque ele entrou lá no jardim e disse para Eva, não é bem assim, Eva, você não entendeu direito o que Deus quis dizer. Mas Deus quis dizer exatamente o que ele disse. Aí quando alguém vem e diz, não, mas a Bíblia não quer dizer exatamente isso, então me mostra que não quer. Não me traga nada para dentro. Me explica o texto e o contexto, e aí a gente vai ver. Então, essa convicção precisa ser mantida na hora da pregação e do ensino. Um dos maiores erros que nós estamos presenciando nos dias de hoje é que quem está pregando não entende nada de hermenêutica, nem de exegese. Então ele não estuda o texto para ver o que o texto quer dizer. Ele não sabe o que o autor queria dizer quando ele enviou aquela carta ou pregou para aquele tipo de pessoa. Ele não estuda o contexto da época e ele não se preocupa em simplesmente olhar, extrair e passar. Ele quer colocar coisas em cima. Parece um confeiteiro que pega um bolo e tem que botar lá todo o confete para deixar o bolo bonito para vender. E esse é o problema, é a sutileza que nós estamos vendo no nosso dia. Parece bonito. É tudo lindo, mas para quem estuda a Bíblia, que está sentado, ou está em algum lugar, ou está na frente de uma TV olhando assim, misericórdia. Parece bonitinho, mas a finalidade não é levar o crente para o céu, é encher o seu próprio ego. Então, essa convicção, ela precisa estar presente, sabendo, fomos chamados para quê? Qual é a nossa finalidade? Eu não fui chamado para ser rico com o Evangelho, eu fui chamado para pregar. Pregar o quê? Aquilo que Deus dá. E o que Deus deu? A Bíblia. Nada além disso. Nada além disso. Por quê? Porque eu não tenho vanglória. Um dia eu vou ter que dar conta. Melhor seria para mim ficar sentado ou em casa. Porque um dia nós que pregamos, nós que falamos, vamos ter que chegar diante de Deus e dizer assim, ei, ó, aí ele vai perguntar, primeiro, qual foi o teu chamado? Eu te chamei para pregar? Te chamei para ensinar? Ou te chamei para cantar? Ou te chamei para orar? Ah, mas é que orar não dava ibope. Orar, meu irmão. Ah, quem dera nós tivéssemos um exército de oração que não se preocupasse em estar aqui e se preocupasse com quem está aqui para dizer assim, Senhor, guarda. Não só por ele, mas por aquilo que a igreja vai ouvir. Afinal, quem senta para comer precisa de quem está na cozinha preparando. E já pensou uma comida mal feita ou com veneno? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tive um dia uma revelação de Deus e entreguei como mensagem profética em Bombinhas que a igreja estava consumindo veneno achando que era comida. E Deus me deu todo um trajeto durante o dia, a formiguinha que cortava as folhinhas, ele foi me mostrando, porque eu vi mesmo aquilo. E minha mãe pegou e ele estava lá escrito na embalagenzinha do veneno, coloque no caminho, coloca onde ela vai, porque realmente parecia a folhinha. Ela pegava, levava para dentro do ninho, ele disse, vai matar lá dentro. E ele disse, o meu povo está assim, doente porque não está comendo a verdadeira comida. Isso há 16, 17 anos atrás. Você imagina nos dias de hoje. Então, é um cuidado muito grande. Eu não sou de bajular ninguém, não, mas eu vou dizer uma coisa para você, ore muito por esse homem, para que ele saiba fazer a escolha certa. Porque grande é a responsabilidade de botar gente para pregar aqui em cima, de botar gente para ensinar, de trazer pessoas de fora. Grande é a responsabilidade e enorme é a pressão que ele sofre. De grupos que tem que trazer o tal ou a tal para o Congresso. É uma coisa muito complexa, mas grande é a responsabilidade, porque um dia ele vai chegar diante de Deus e o Senhor vai cobrar é dele a responsabilidade da igreja e dos grupos aqui. Quem dera todos os líderes entendessem isso. Sem a poderosa ação do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar vidas. A convicção de quem prega, de quem ensina, que está ensinando por meio do Espírito Santo, ela é fundamental. Por quê? Porque não existe uma preocupação conosco em convencer alguém. A nossa preocupação é entregar aquilo que Deus deu. E aí ele age, convence e transforma. Pessoas que não são transformadas, ouviram qualquer coisa, ou não creram, ou o que foi ministrado lá, Deus não aprovou. Eu costumo dizer o seguinte, você pega uma carta e tem o teu nome assinado embaixo. Você vai ler o texto, o conteúdo da carta. Senão você diz, não, eu não assino esse negócio. Não é verdade? Qualquer pessoa
responsável, quando vê o conteúdo de uma carta ou de um livro, ele não vai dar uma assinatura embaixo se o conteúdo não é dele ou se não está exatamente como ele quer, não é verdade? Você acha que Deus vai confirmar uma mensagem ou um tipo de evangelho se não é o dele? Se nós, seres humanos, já não faríamos, imagina ele. Então, quando ele está no assunto, ele confirma. Não se preocupem. Existe sempre uma grande expectativa, né? E parece que nós vivemos dias em que escola bíblica não é culto. Você já percebeu? Parece que pelo nome escola, parece que se tornou algo secular. Ainda que se fale de Bíblia, parece que na escola Jesus não batiza mais, não cura mais, parece que não tem mais língua estranha. Não, irmão, mas isso aqui é um culto de ensino, mas não é um culto de ensino da palavra. E aonde ele está não existem as manifestações, ordeiras, obviamente, com ordem e decência, mas isso também tem que ser no culto. Agora, essa convicção precisa existir. Convicção espiritual. Agora nós vamos passar ao tópico 2, que é a convicção moral. Talvez dê uma apertadinha aqui, mas está ali, tá? Não fui eu que fiz esse texto, não. Na convicção moral, eu vou resumir sobre os 3 subtópicos que está aí. Retidão nas ações, reputação ilibada e vida irrepreensível. É imprescindível termos em mente que o Evangelho de Cristo transforma em todas as áreas da vida. Esse é o processo na vida de todo cristão. Irmãos, eu vou repetir o que eu preguei aqui no ano passado num culto de ensino. Levando isso aqui em consideração, essa transformação, nós precisamos entender o seguinte também. Nem todo mundo transforma ou é transformado no mesmo tempo. Existem pessoas que amadurecem mais rápido, que entendem mais rápido, que se entregam mais rápido, e outras nem tanto. Então nós não podemos também julgar que um é crente porque entrou em um mês e já está num fogo, e o outro não é porque está há 6 meses e ainda está... Calma lá. Tá? Nós precisamos ter esse equilíbrio de não exigir dos mais novos o que já podemos exigir dos mais velhos. Vou repetir. Quando Jacó se encontrou com seu irmão e fizeram as pazes, Esaú disse para ele: agora vem, me acompanha. Ele disse: não posso ir no teu ritmo, cara. Você tem aí tudo homem valente, vocês estão aí tudo adulto, vocês têm outro ritmo de vida, vocês já são formados, pode ir, mas eu tenho criança comigo, eu tenho cria de rebanho recém-nascida, se eu apertar no passo de vocês, morre tudo. Então eu vou no passo deles. Quando eu, instrutor de mergulho, na época, trabalhei 10 anos com isso no Brasil e fora do Brasil, nós tínhamos diferentes níveis lá dentro, onde a gente guiava um grupo, onde a gente ensinava. Todo o trajeto nunca foi baseado no mais experiente, sim no mais frágil. Por quê? Porque é o mais frágil que corre o maior risco, não é verdade? É o teu filho de 15 anos ou é a criança de 5 que está mais propensa a se machucar? É o crente de 2, 3 anos na igreja ou é o crente recém-nascido com 5, 6 meses que está mais propenso a falhar, desistir e cair de novo no mundo? Então nós temos que ter um cuidado. Porém, esse cuidado não pode tirar o cerne da questão, que é o quê? Transformação. Vinde a mim e seja como estás. Nunca. Até porque Jesus nos tira de um lugar para nos transformar, para nos moldar, segundo a sua mente, segundo os padrões dele. Agora, nessa transformação de padrão moral, aí nós vamos ver, você pode ler na lição, e está bem repleto na Bíblia, que quem roube não roube mais, quem mente não minta mais, e assim vai, né? Quem adulterava não adultere mais, quem era vadiozinho, preguiçoso, não seja mais preguiçoso, não seja mais vadio, mas vá trabalhar. E aí tem uma série de coisas que Paulo está ensinando nos padrões morais, em como tem que ser agora como cristão que ele é. Agora, dentro dessa transformação, vamos entender uma coisa: existe uma ferramenta indispensável para que isso ocorra. Dentre outras ferramentas, essa é uma que se destaca. E qual é essa ferramenta? A igreja.
Por que a igreja? Porque a igreja é quem proclama o evangelho. A igreja é quem ensina como viver os padrões do céu. A igreja é quem comunica a quem está vindo e a quem já está o que é agradável e desagradável a Deus. Não é verdade? Então, olha a responsabilidade da igreja nisso tudo. Então, a igreja tem um papel fundamental nesse processo de transformação, porque nós somos porta-vozes de Deus. Não é? A Bíblia vai dizer para mim e para você que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a mensagem de Deus. E é a mensagem de Deus que transforma o homem. Você concorda comigo? Quem concorda comigo? Levanta a mão aí. Então você está entendendo a responsabilidade que nós como igreja temos, igreja coletiva, e como membros da igreja individual, eu e você. Olha a responsabilidade que a gente tem. De ser convicto da fé que nós professamos, e convicto que essa mensagem vem de Deus, é um padrão dele. Então, dentre os papéis da igreja, ela tem que ser, primeiro, acolhedora. Você volta num lugar onde você não é bem recebido? Então a igreja ela tem que exercer um papel de acolhedora. Porque antes de se ouvir a mensagem, antes de você falar de Jesus, e não estou falando, resumindo só no templo ou não, primeiro a pessoa tem que ter interesse em te ouvir. E como é que ela vai ter interesse se ela não tiver uma empatia com você? Tem muita gente que bate na porta, né? E já quer sair nos entregando coisinha, falando de Deus para nós. Primeiro a gente tem que ter uma empatia, senão a gente não vai dar ouvidos. A gente não vai dar nem o tempo, é ou não é? E quando a gente traz isso para dentro do templo, quando as pessoas chegam aqui, ela tem que se sentir acolhida. Existe um calor. Precisa ter essa humanidade de não olhar ela, vamos usar o pastor como exemplo, dos pés à cabeça para ver se ela está do nosso jeitinho assembleiano de viver e de ser, e se ela pode sentar aqui, tipo, se está cheirosinha. Não, ela vem de um lugar onde ela está sendo oprimida, onde ela está sendo acuada, onde ela está sendo violentada, moral, psicologicamente, enfim, e ela está buscando abrigo. Então a igreja tem que entender, nós temos que ser acolhedores, para que essa pessoa diga assim, agora eu encontrei um lugar que eu me senti bem, eu quero estar lá de volta. Porque se ela se sentir acolhida, por isso que para mim, mais importante de quem prega é quem recepciona. Porque para fazer sentido aqui, tem que fazer sentido quem recebe lá. Para mim, eu dou tanto valor ao quem prega, mas dou valor a quem recebe. Porque um abraço naquela porta, na hora de entrar, um sorriso naquela porta, faz todo o culto para aquela pessoa ter sentido. Porque se já começar ruim lá, perdeu-se tudo aqui. Então eu não menosprezo quem está na porta. Para mim tem o mesmo valor do nosso pastor, com todo o respeito a ele. Porque o serviço dele vai ser bem elogiado, dizer, olha, eu ouvi o nosso pastor pregar. Mas se a porta começar ruim, nem vai ouvir ele, nem volta. Então a igreja tem que ser acolhedora como um todo. Segundo, ela tem que ser paciente. Como eu disse aqui, não se transforma do dia para a noite, gente. Estou com 18 anos de crente aproximadamente. Tenho muita coisa para mudar? Tenho muita coisa para ser arrumada, vamos dizer assim. Mas uma coisa eu lhe digo, melhorei muito. Não regredi. Estou melhorando. E o apóstolo Paulo vai dizer, o Senhor que iniciou a boa obra em vós, a completará. Sabe o que é isso? Processo contínuo. E isso acelera ou retarda dependendo da minha fé e daquilo que eu me abro para Ele. Porque Deus não transforma ninguém que não aceita. Isso você pode ter certeza. Ele não viola nada que você quer. Você diz sim ou não. Olha o que Ele está dizendo. Estou à porta e bato. Quem abrir, Ele está dizendo, a escolha é sua. Se você abrir, eu entro. Eu e o Pai, seremos contigo. Agora, se você não quiser, eu te respeito. Eu não mudo a vontade, é o que ele está dizendo. Eu quero te ajudar, eu quero te transformar, eu quero te mudar, eu quero fazer tudo de melhor, mas depende de você. É por isso que nesse processo que a igreja tem que ser paciente, porque nós temos que entender que há pessoas que se abrem, que aceitam, que se entregam, que se renunciam, e outras que precisam de tempo para ser convencidas, e outras nunca vão ser. Infelizmente.
Porque existe ainda muitos que querem a porta larga, caminho amplo. Não é? Aquilo que nós temos ali fora é um caminho ou é uma estrada? Ali, ó. Você lembra o que é um caminho? Nós somos da roça, né? Caminho é uma coisinha estreita. Onde você vai passando, e se você sair daquele caminho, você se machuca com o que tem do lado, você sai, é ou não é? Nós não estamos aí numa avenida, em algo assim que 3, 4, 5 pistas. Todo mundo quer isso, porque tem que andar veloz e não precisa ter muito cuidado. O caminho não. É apertadinho. A porta larga, todo mundo quer entrar. Mas a estreita, o Senhor Jesus é quem diz, são poucos os que entram por ela. Vamos pegar o gancho do pastor, que ele falou o caminho, artigo definido, o. Não é um, indicando que tem vários. Ele é o, só tem esse. Para o céu, só tem esse. E os outros? Para qualquer lugar, menos para o céu. É isso que nós precisamos ter em mente, a igreja precisa ter em mente. Por quê? Porque além de acolhedora, além de paciente, a igreja exerce um papel de instrução. E é aqui, na igreja, e entre eu e você, como indivíduos dessa igreja, como membros dessa igreja, que a pessoa vai aprender que não existe dois, existe um. Que a pessoa vai aprender as verdades que Deus quer que ela aprenda, se ela vai aceitar ou não, é a responsabilidade dela. Mas a nossa responsabilidade é instruir, ensinar, pregar de acordo com a Bíblia. Ah, irmão, mas vai ficar duro, talvez ela não volte na outra semana, talvez ela não tenha o dia seguinte. Ah, irmão, mas é que os tempos mudaram. A Bíblia não mudou de acordo com os tempos. Os tempos estão aí, se você olhar os dias de Paulo, não eram menos difíceis que os nossos. Muito pelo contrário. A gente vem aí de mais de 2000 anos de evangelização, de transformação da sociedade, transformação de leis e assim por diante. Nós estamos em tempos muito melhores do que nos dias deles. Mas a igreja tem a responsabilidade de instruir. E instruir de acordo com a Bíblia, não de acordo com denominações. As denominações têm que entrar nos seus estatutos de acordo com a Bíblia. E não trazer a Bíblia para se adaptar de acordo com o que eles querem. Não. Nós dirigimos as pessoas a Cristo. Logo, essa mensagem, o culto, tudo que se faz, especialmente num templo, tem que ser cristocêntrico. Nosso pastor mencionou isso no culto de ceia. Você prestou atenção? O culto ele tem que ser cristocêntrico. O que significa um culto cristocêntrico? Uma mensagem cristocêntrica é que ela é primária e prioritária nos interesses de Cristo. Exclusivamente os interesses e o propósito dele. Isso é um culto cristocêntrico, isso é uma pregação cristocêntrica, isso são hinos cristocêntricos, porque é aí que não precisa de esforço para ver Deus operar e Deus agir. A grande questão para os dias de hoje é, será que a igreja, e repito novamente, e nunca vou me cansar de repetir isso, não estou falando do Cedro, nem da Assembleia de Deus, a igreja de Cristo, até porque a igreja de Cristo não é só a Assembleia, né? Você já entendeu isso. Será que a igreja, as mensagens pregadas, estão mesmo exclusivamente de acordo com os interesses de Cristo? Ou cada um dá uma pendidinha para o que acha que é bom? Será que as denominações estão mesmo com o interesse de Cristo ou cada uma está pensando em exaltar o seu nome que fica lá fora? Ah, irmão, e agora? Pois é, olha na Bíblia. Quantas igrejas que ele mandou uma cartinha e disse assim, ei, eu saí daí já faz tempinho, tá? Vocês estão aí me representando, mas eu não estou mais aí dentro, não. Por que será? Porque vocês não estão mais de acordo com os meus interesses. Vocês estão lutando pelos seus interesses. Vocês estão batalhando pelos seus interesses. Os meus interesses e os do Pai, que é um só, vocês deixaram de lado. Vocês botam quando convém. Quando isso é visto espiritualmente falando, a transformação já não é mais espiritual. A transformação é do seu egocentrismo.
criada para si, não mais para Deus. Essa é a minha visão. Quando você não trabalha no espiritual, a sua transformação espiritual é uma coisa que Cristo quer que você faça, você nunca vai ser a sua transformação espiritual. Você vai para si próprio, promover. Para você desenvolver um trabalho dentro de ti, que cabe a você fazer. Não ao próximo. E isso que a irmã está mencionando, grande parte da responsabilidade disso aí é da igreja, é dos ensinadores, é dos pregadores. Por quê? Porque não ensinam as pessoas que a partir do momento que ela entra para o Evangelho, nada mais é para si e sim para Deus, sim para a glória de Deus. E tudo que ela fizer, seja em ação, palavras, pensamentos, tem que resultar em glória para Deus. Tudo que ela fizer em ações, pensamentos e tudo mais, tem que ser como para Deus e não para os homens. E isso vai da vida cristã lá para fora também, não é só aqui. Agora, a igreja tem a grande responsabilidade. Talvez muitos que queriam pregar não vão querer pregar mais. Eu disse isso numa escola bíblica de obreiros de líderes lá em Concórdia. Mas não tem problema. Ou fica e prega e ensina de acordo com os critérios de Deus, ou nem faça, porque é um pepino. Não só para si, mas isso é propagado para frente e olha o estrago que causa. Quem dera, meu irmão, um estrago fosse só na minha vida e não, é só com o Tanner e deu. Não, o problema é que um estrago na minha vida e um estrago no ensino da palavra de Deus não afeta só a mim. Afeta todo mundo que ouve, afeta todo mundo que viu, que ouviu, e assim vai. E isso é com todo mundo. Então, ou a gente entra de acordo com o critério de Deus, entendendo que nós temos que ter convicção do nosso chamado, e o nosso chamado não foi feito por um homem qualquer, e foi feito com um propósito, e nós temos que ter convicção nos dias de hoje para seguir fiel ao chamado que nós temos, porque tudo que está aí fora está nos empurrando a ser como a manada, aí de qualquer jeito, a pregar o que dá ibope e não o que transforma, a pregar o que enche igreja e não o que leva o crente para o céu. Esse é um conceito que está aí hoje em dia. Agora, nisso tudo, eu vou deixar mais 2 perguntas para você. Que influência a igreja está exercendo nos seus membros e nas pessoas que vêm até ela? Nem responda. Não é para você responder para criar polêmica, não. É para você pensar como igreja. Igreja coletiva. Que ações nós temos lá fora? Porque se nós olharmos o exemplo da Bíblia em Atos dos Apóstolos, e dali para frente nós vamos ver que a igreja, ela não deixou mais a sociedade em paz do jeitinho que eles queriam. A igreja era ativa, transformava, existia movimentação, existia notícia a todo tempo. Ei, estão vendo que foi? Foi preso. Por quê? Porque veio aqui e mexeu onde não devia, revolucionou. E aquela lá? Não, aquela lá não adivinha mais. Por quê? Porque foi liberta. Aconteceu um negócio, vivia aí, dava riqueza. Mas o que aconteceu? Não, chegaram 2 homens aqui que mudou a história. A igreja, e ali implantavam a igreja transformava a sociedade. Segunda pergunta: que influência você exerce como pessoa nas pessoas e no lugar onde você convive? É uma pena que não é um domingo de ceia, né, pastor? Que está a igreja repleta, cheinha. E você quer ver um dos reflexos que a nossa influência pode melhorar? Aqui é só você olhar os bancos do domingo de manhã. Nós precisamos influenciar muito mais quem não está aqui. Nós precisamos tirá-los do conforto do domingo de manhã. Quem? Eu e você. Por quê? Porque se tem saúde para vir no domingo de ceia, e nada contra, gente, não é isso, não estou falando mal de ninguém, tá? Mas se tem saúde para vir no domingo de ceia e encher a igreja e ocupar os lugares, até dar uma olhadinha feia, porque tomou o lugar, porque chegou primeiro para orar e ele chegou depois, mas dá aquela olhadinha atravessada, porque já está no lugarzinho, também tem saúde para vir num domingo de manhã e aprender e ir para fora e viver e Deus ser glorificado. Sabe por que tem muita gente que vive na pendência aí, e ora e não vai para frente? Porque ele não quer servir a Deus do jeito que Deus quer. Ele quer do jeitinho dele. Aí o tópico 3, convicção social.
O bem-estar comum. Uma coisa básica, né, gente? Qual é o segundo mandamento? Tanto o Senhor Jesus Cristo quanto Paulo resumiram todos os mandamentos nos 2 primeiros. Segundo mandamento, irmão Claudésio? O que é amar o próximo como a si mesmo? Você quer ter comida em casa hoje, não quer? Quer ou não quer? Você não quer praga para você, quer? Você quer comida. Você não quer roupa boa? Você não quer dinheiro no banco? Você não quer um bom trabalho? Quer ou não quer? Quem quer? Agora, quanto tempo você investe para que o teu próximo tenha isso? Silêncio, né? Estou ouvindo o cachorro a 4 quadras daqui latindo. Ó. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa? Ei, trabalhe um pouquinho por ele. Invista um pouquinho nele. Não estou falando de você investir naquele que não quer nada com a vida, não é isso. Mas você tem se preocupado com o teu irmão que não tem? Você deseja, você gasta um tempo na oração, ou investe, melhor dizendo, um tempo na oração, pedindo a Deus que dê, que abençoe, que abra a porta, que dê saúde. E quando você tem a mão, o que você faz? Você deixa para o dia seguinte? Ou você corre lá e diz, não, não é para amanhã, é para agora. Se eu tenho, é já. Aí você pode perguntar assim, ó, ei, tu faz isso? Vou contar um testemunho, não para minha vanglória, não, mas para você dizer que isso é importante. Há uns anos atrás, eu estava em Zimbros, na casa da Ilma, e ela assim, Tânia, eu vou dar o nome do santo, porque não tem problema não. O Messias está com problema financeiro. Messias aqui. Como é que é o nome da esposa dele que prega? A irmã Márcia. Aqui, ó, o Messias, né? Mora ali na entrada ali. E está com um probleminha assim e tal. Eu falei, tá bom, vê se ele está em casa. Isso era de noite, gente, 7 e pouco, 8 horas da noite. Não, mas vai amanhã. Eu falei, não, já. Se é e tenho, é agora. Por quê? Talvez amanhã, passou a noite, vai saber o que acontece à noite. A pessoa está orando, gente. A pessoa está suplicando, está pedindo. Você sabe o que é uma pessoa receber alguém na porta e dizer, Deus me ouviu. Graças a Deus, irmão, porque eu estava orando. Aí a glória vai para quem? Quem são os responsáveis para que a glória chegue? Eu e você. Aí se nós tardamos, está lá a pessoa. Ela pode estar no fiozinho, dizendo assim, eu não vou orar mais, Senhor, se tu não me responder hoje. E está orando, e alguém está lá segurando, e não leva, e vai amanhã. Aí amanhã deu um problema no carro, não conseguiu chegar, amanhã acordou com dor de barriga, já não quer ir, dormiu de noite, já pensou um monte de coisa, não quer levar. Amor ao próximo. Está aqui, ó, convicção social, que nós desempenhamos um papel na sociedade, e esse papel tem que começar primeiro aqui dentro. Se você for ver Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que não havia entre eles nenhum necessitado, porque os que tinham a mais não tinham medo de ficar sem, compartilhavam. Não estou dizendo vender a própria casa, vender o próprio carro, como estão ensinando por aí afora também, não é isso? Mas é dentro das tuas possibilidades você estender a mão para quem não tem. Por quê? Porque quem provê não falha. O nosso problema é que a gente tem medo, né? Ai, vai me fazer falta, irmão. Eu tenho muita experiência com Deus para contar disso, gente. Não faz falta, não. Quando você faz de Deus a sua fonte, quando Deus é a tua fonte, não falha. Agora, quando você depende de publicidade, quando você depende de marketing, quando a tua fonte é o teu patrão, aí não. Mas quando você faz de Deus a tua fonte, vem da onde você não espera. E Ele te abençoa para que você compartilhe. Porque tem gente que não tem a mesma capacidade, não teve a mesma educação e daí por diante. Mas isso tem que começar na igreja. As pessoas têm que olhar e dizer, como o crente vive bem, né? E às vezes não é só dinheiro, às vezes é felicidade. Você sabe o que é estender a mão? Alegrá-lo? Um abraço que conforta? Porque a igreja é perita em fofocar, gente. Pelo amor de Deus, olha aí esses Facebook, olha essas coisas todas aí. Nós deveríamos ser o povo que quando acontece algum escândalo, a gente abafa, traz para dentro e resolve dentro de casa.
Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Onde é que se resolve? Lá. Problemas, é lá dentro, é lá que a gente tem que resolver. Problemas da igreja não é para ser levado para fora. Você pode dizer o seguinte: antes não tinha. Sempre teve problema de adultério, sempre teve problema de homossexualismo. Tinha, mas era resolvido dentro. Não era lançado em rede social e propagado para fora. Nosso crente hoje, ele precisa vigiar. Aí você está olhando como tem que ter convicção mesmo de fé para continuar em alguma coisa? Não tem que ter convicção, pastor, do chamado para continuar sendo pastor nos dias de hoje? O senhor está com quantos anos no Evangelho? 48. Eu estou com 18 e eu já teria parado há uns 10 anos atrás. Que sinceramente, às vezes a gente pensa assim: meu Deus do céu, é para a tua igreja. E outra, eu vou dizer, a gente não é perseguido por quem está fora, não. Quem está fora vem, senta, ouve, pode não dar bola, mas ele fica. Agora, às vezes a gente pensa, dentro da igreja, Jesus, pelo amor de Deus, na tua igreja isso? Então a gente tem que ter convicção de fé, da nossa fé. E a gente precisa perseverar nisso. Vocês sabem por quê? Dê uma olhadinha aqui, ó. Que chegaram aqui, ó. Sabe do que eles precisam? De olhar para nós e ver pessoas firmes nessa fé. Eles precisam olhar para nós assim: eu tenho referência. Porque talvez muitos não vão ter em casa. Nos professores é que eles não vão ter, professores seculares, tá, gente? É que eles não vão ter referência de fé cristã. Aonde é que eles vão encontrar essa fé, essa referência? Quem é que vai influenciá-los a fortalecer-se com essa convicção? Eu e você, a igreja. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos e o privilégio que nós recebemos? Deus confiou a nós isso. Você confia coisa boa a quem você não acredita? Não. Você confia as tuas boas coisas naquele que você sabe que tem capacidade. E Deus disse: vou confiar a vocês e vou capacitá-los. Tudo que vocês façam é proclamar e sejam exemplos. Né? Essa convicção social precisa ter, e ela tem que ser uma dedicação altruísta. Você sabe o que é isso? Para resumir, e não entrar em muitos detalhes, que o nosso relógio chegou bem nas 10 horas lá, ó. Sem interesses próprios. Amor ao próximo. Não estenda a mão a ninguém, pensando que está fazendo algo ao próximo, se você quer um interesse para você. Se você quer ser visto. Se você quer ser lembrado. Se você quer ser aplaudido. Às vezes a gente dá risada, eu e a Karina. A gente, além de marido e mulher, a gente é muito amigo. E tem pessoas que se aproximam da gente pelo dinheiro. Pessoas que nunca mandam uma mensagem de bom dia, de paz do Senhor, ou seja lá o que for. Pessoas que até às vezes dentro da igreja nem cumprimentam. Mas quando tem uma festinha, lá vai. Oi, irmã! Oi, irmão! Ei, pode pegar qualquer um, nós não. Ficamos bravos? A gente sai, comenta um com o outro e damos risadas assim: vamos orar para Jesus mudar esse coraçãozinho, que ainda não se converteu, não entendeu. E nós estendemos a mão, sim, mas quando está tudo claro, tudo bonitinho. Convicção daquilo que servimos, convicção daquilo que fazemos. Essa convicção social precisa. O que a igreja está fazendo? A igreja como um todo. E o que você faz? Você já parou para pensar nisso? Nossa igreja, ela está sendo relevante com essa convicção do Evangelho, na transformação das pessoas? A nossa igreja como um todo, e agora trazemos para dentro da nossa região, nós estamos transformando a sociedade, estamos incomodando o jeito deles de viver, ou nós estamos nos resumindo às 4 paredes? Porque o que importa para mim e para você é: terminei a carreira, combati o combate, guardei a fé. Coloque-se de pé, por gentileza. Essa convicção tem que nos levar a esse dia. Que se partirmos daqui sem termos sido arrebatados momentaneamente, que não vai dar tempo para fazer nada, mas quando nós chegarmos naquele dia,
nós pudermos dizer assim, ó: terminei a minha carreira, minha trajetória, combati o bom combate. Ninguém termina, ninguém nem inicia, quanto mais terminar uma carreira sem convicção. Combati o bom combate. Ninguém vai para a guerra sem convicção a quem está servindo e a missão que está tendo para levar a cabo. Guardei a fé. Ninguém guarda a fé sem ter essa convicção. E olha agora o que é ter convicção. Agora me está reservada a coroa da vida, não só a mim, mas a todos que assim guardarem isto. Amém? Na direção do nosso pastor. Vamos agradecer a Deus? Dá para dizer amém? Amém? Querido Deus, nossa gratidão, não só por estar sentado nesse banco, porque somos chamados dentro do mundo da salvação, mas também por estar deliciando os preceitos que foram ensinados pela Tua Palavra. Pai, abençoa os corações que estão retendo essa palavra, o ouvido que ouviu, a mente que tem a capacidade, não só de absorver, mas também de aceitar, que os preceitos de Deus são eternos e eles transformam o nosso ser para uma vida melhor, para uma vida dentro de um propósito eterno. Abençoa cada aluno que aqui está. Amém. Pode sentar? Vamos ouvir então a secretária? Bendito o nome do Senhor. Classe primária, Cordeirinho de Cristo. Título da lição: A ressurreição durante a pregação. Memória em ação. O Senhor Deus é a nossa luz, e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. E lhes dá tudo o que é bom. Salmos 84 e 11. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Júnior, Josias e Rode. A lição do servo mau. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Salmo 118, 22. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas tem uma condenação lá para quem está em ti, querido Jesus. Adolescente, Samuel e Miriam. Todo tempo tu és tão
Jovens, José e Ruth. Título da lição. Seja firme. Título principal. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Guarda-o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Adultos, José e Joquebede. Agradeço a oportunidade. Da lição. Cultivando a convicção. Pela fé que uma vez